RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora na Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Deputados voltam à plenária da Assembleia Nacional a partir de amanhã para mais um ano parlamentar. A educação, com destaque para o PCFR do pessoal docente, vai estar no centro dos debates. Ativistas comunitários da Chada de Santo António mobilizam-se para o combate à dengue no momento em que o país ultrapassa de forma acumulada os 6.500 casos confirmados. Utentes dos serviços hospitalares da Ilha do Fogo reclamam da superlotação do Hospital Regional. O diretor clínico justifica parcialmente com a duplicação da procura. Moradores do bairro de Palhacé reclamam por solução definitiva e segura em relação ao acesso à localidade. A menos de um mês das eleições norte-americanas, a sondagem aponta a vantagem de 3 pontos percentuais da candidata democrata. Médio Oriente, a ferro e fogo, o primeiro-ministro de Israel promete continuar a lutar contra os inimigos do seu país. Amigo ouvinte, boa tarde. O projeto Capelona, em parceria com as associações comunitárias e clubes desportivos da Chada de Santo António, unem esforços para combater a dengue. A iniciativa começa com uma campanha de sensibilização, porta a porta, e culmina no próximo sábado com uma mega campanha de limpeza aqui em a Chada de Santo António. A porta-voz Leonor Cabral apela ao envolvimento de todos para eliminar os possíveis criadores de mosquitos e combater a dengue no país. A Dina Almeida falou com o responsável. Várias são as associações que estão no terreno a trabalhar com as comunidades para eliminar os focos de mosquito. O projeto Capelona, juntamente com outras associações do bairro de Achada de Santo António, também aderiram à iniciativa, após o apelo da paróquia Nossa Senhora de Socorro, conta Leonor Cabral. Houve lá um anúncio feito para a senhora Pato Constantina, mas a INSP está pedindo eles apoio no sentido de divulgação e campanhas de sensibilizações na zona. Então, daí que nosso projeto Capelona aqui trabalha para a nossa comunidade, não resolve tomar essa iniciativa de fazer essa parceria para não fazer esse combate e tenta eliminar pelo menos focos ali na nossa comunidade. E que para isso também seja de exemplo para outras comunidades que tomem esse tipo de iniciativa. Tendo em conta que dengue ele é uma luta que depende só de instituições, mas de cada um de nós para não fazer esse trabalho e contribuir para a eliminação de focos. A primeira abordagem arranca com a sensibilização porta a porta sobre a dengue e a forma como se deve organizar e tratar os lixos. Está iniciado a zona de Achada Abaixo. Não está dividido em 10 grupos de 5, 6 pessoas, não está a fazer rápido, não está a aborrecer pessoas, não está a procura, transmite mensagem e identifica focos para posteriormente não entregar para que as instituições responsáveis façam essa atuação. Amanhã não terá continuidade para a zona de Achada Riba, meio da Achada. Para tudo que as casas e no envolvimento de pessoas, para disponibilidade, para abrir nos seus portas, para participar. Antes que se também a INSP também é nosso parceiro. Oferecendo folhetos que não distribui e outras coisas, e dando formação também, modo que não faz abordagem. No sábado vai ser realizada uma mega campanha de limpeza nas zonas de Achada de Santo António. Para toda a população envolve, como todos os elementos desse projeto, nós é quase 70 ou mais, cada um de nós é de praticamente tudo ruas de Achada, nós tudo trabalhamos essa campanha no sentido de cada quem, aquele dia dedica um bocadinho para fazer uma limpeza e tenta localizar dentro de suas casas algum foco. E nessa campanha, no cria envolvimento da Câmara Municipal de Praia, que também é nosso parceiro, se espera essa reação, e ali gota entra com os clubes desportivos. Associações unem esforços para eliminar os possíveis criadores de mosquitos e combater o aparecimento de casos de dengue no país. Na Ilha do Fogo, os utentes do Hospital Regional São Francisco de Assis reclamam da superlotação do banco de urgência nos últimos dias. É que do passado dia 20 de setembro a esta parte, a procura passou de 80 para 200 diariamente e a espera por atendimento aumentou, o que não agrada os utentes. A Anabela Varela tem os pormenores. Os utentes do Hospital Regional da Ilha do Fogo expressaram à RTC a sua insatisfação devido à superlotação da banca de urgência. Apontam a falta de médicos como um dos principais problemas. O fluxo de atendimentos diários, que costumava ser de 80 pessoas, disparou para 200, um aumento em grande parte atribuído ao surto da dengue que tem afetado o município de São Filipe. Muitos dos que estavam no hospital esta manhã já tinham passado o dia inteiro de ontem
à espera de um atendimento e, em conversa com a nossa reportagem, o desagrado era evidente. Dormi ali desde ontem, 8 horas para amanhã, bem com minha sobrinha que tem dengue, fica ali tudo ladrilhado no chão, apesar que um médico que estava ali, que é o Dr. Nunes, com 200 e tal alguém pela atender, trando que as urgências que fica também, ou que urgência bem tem que estar largando para atender-se. Imagina o governo, nós dentro de pandemia, com um médico para atender tudo que as pessoas lá, isso que tá pode. Senhora, muitos alguém terá ataque, litas mãe, eu com febre, tudo alguém que sai testemunha, que ele é grave, que ele tem normal. Normal é mim, próprio para mim normal. Então bem me enxacanto, basta, não canto prioridade, então jura próprio, em frente, ponento, jura nos para morrer. Credo, estou de acusar esta situação para sagrar. Tudo alguém deitado, me triste que as idosas com crianças. Ainda nós mais jovens te chama dos também, mas aquelas crianças cuidosas tudo deitado no chão, é lamentável. No terceiro lugar, hoje para onde até que começa a tomar de uma ficha, parece que entendem. A memória ali, tudo é quem é diga hoje? Diga 7 horas. Não tem gravidez de risco, não há filho, tem problema que tomar a médica, porque ensinamos lá deitado, lá que pode, ele tem esse problema, ainda que pode. Se tinha alguém próprio fica bem 10 horas no ontem, amigo e companheiro, do que pode nunca usa. Nada do que pode, ainda mesmo assim, doutor, em passando, resposta da análise, que usa por fazer, por trazer análise, hoje cedo para amanhã. Na sua casa, andando bem para ali, 12 dias, nem capô, nem frio, nem quente na boca, para um capode, nem que consiga comprar um sumo para mim, mas capode nunca usa, que levanta de 1 de 15 está sentado. Aliás, com o hospital para lá, tudo fechado. É quase que tu fazer tenda, para mandar médico para atendendo. Tu fica tudo para dizer na parte do hospital ali. Para o senhor ali se espia para nós. Per pôr alguém, per pôr o doutor ali, um monte de doutor na casa, per pôr ali para trabalhar para nós, para o que morre, e que só na campanha que está bem parte à porta. Eu gosto de mostrar se hoje essas caras, essas pouca vergonha. É o apelo da população que exige uma ação urgente por parte do governo para avaliar a situação e garantir um atendimento mais eficiente, pois entendem que a sobrecarga no sistema de saúde está a prejudicar tanto pacientes quanto profissionais que enfrentam dificuldades em lidar com a crescente demanda de casos. E o diretor clínico do Hospital Regional do Fogo, Dionísio Semedo, respondeu às críticas sobre a superlotação, alegando que muitos dos utentes ignoram as estruturas de saúde mais próximas e dirigem-se diretamente ao banco de urgência, o que acaba provocando as enchentes. Dionísio Semedo diz que o número de médicos é suficiente para atender a população. Entretanto, devido à procura que duplicou nos últimos tempos, o hospital teve de redistribuir os profissionais para poder responder à demanda. A Anabela Varela esteve em conversa com o diretor clínico. O diretor clínico do Hospital Regional São Francisco de Assis, no Fogo, Dionísio Semedo, reagiu às reclamações dos utentes sobre a enchente na banca de urgência, afirmando que muitos dos casos atendidos não são considerados urgentes. Segundo Semedo, dos 200 pacientes atendidos diariamente, apenas 3 resultaram em internamentos e entre 20% a 30% são suspeitas de dengue. Até dia 20, uma média de 80 atendimentos por dia, né? De dia 20 para hoje, nós estamos com 200 atendimentos por diário. Isso quer dizer que é uma sobrecarga enorme no serviço de saúde, tanto de urgência, tanto de urgência como também de laboratório. E quando o colega não pede pacientes exames complementares, que é mesmo outro dia, é mais um som acima daquele que devia bem, aquele dia mesmo. Ou seja, pôr na mais pior situação de enchente de banco de urgência. De ontem, que os 200 que foram atendidos, apenas 3 foi internado. Ou seja, casos que são banco de urgência, que é para banco de urgência, realmente. Sobretudo nas épocas ali, que pessoas devem procurar atenção primária, centro de saúde. Creio que pessoas que vêm mais para onde atendem, é que espera atendimento. Atendimento por uma hora interior, mas tem questão de transporte, mas não por a colega que atende. Contudo, sim, há um enchente se mantido anteriormente, que isso sobrecarrega o serviço. Então, se no bem tem que ter um pouco de paciência para esperar banco de urgência ou então laboratório fazer exames complementares. O exame é um bocado excessivo. O diretor garantiu que o hospital conta com médicos suficientes para dar resposta às demandas, mas reconheceu que foi necessário reestruturar a organização interna para melhor lidar com o aumento nos atendimentos. De facto, não tinha um médico na banca de urgência até as 24 horas e estruturou-se também até as 15 horas. Gosto de sacar dois, um até as 24, outro até as 8 e estruturou-se até as 15 horas. Né? Se houver necessidade, pode ter as 12 horas, até as 8 da noite também.
O diretor clínico destacou que o laboratório está preparado tanto em termos de recursos humanos quanto técnicos para enfrentar a situação. Questionado, admitiu que o hospital está a equacionar a separação dos atendimentos com um espaço dedicado exclusivamente para casos suspeitos de dengue. Se ser equacionado, montagem de tenda, se organiza para fazer aquela. Ali no hospital mesmo. Ali mesmo no hospital, exato, dividir os atendimentos. Exatamente. Aquele quadro que de urgência é uma urgência, caso suspeito de dengue, um outro caminho para ser atendido. Semedo termina apelando à população que procurem as unidades de saúde mais próximas antes de se dirigirem ao hospital e que contribuam na luta contra a dengue, adotando medidas preventivas nas suas próprias casas e na comunidade. Reclamações também aqui na Praia, desta feita dos moradores do novel bairro de Palhacé, nos arredores do aeroporto da Praia, que dizem enfrentar dificuldades de mobilidade e solicitam a instalação de uma rotunda mais próxima que agilize o acesso à localidade e reduz o tempo de deslocação. Além disso, pedem a inclusão de linhas de autocarro para facilitar o transporte público dos residentes. Um corte irregular na estrada nacional que passa pela localidade, feito para se ter acesso mais rápido à zona, tem-se mostrado uma solução precária e perigosa, porque os condutores atravessam na contramão uma via onde muitos condutores andam em alta velocidade. Conforme os moradores, pelo menos 2 acidentes já foram registrados no local. Os moradores temem por sua segurança e pedem às autoridades uma solução definitiva e segura. A Edneia Barros visitou o bairro. A comunidade de Palhacé fica situada nas proximidades do Aeroporto Internacional da Praia, mas para chegar à localidade os condutores precisam realizar um longo desvio até a rotunda de Agostinho Alves, entrada de São Francisco, o que, segundo os mesmos, torna o trajeto mais demorado e inconveniente. E então resolveram improvisar um acesso irregular, destruindo o separador central da via. Reconhecem que essa prática, além de ser ilegal, coloca em risco a segurança de todos, pois os veículos entram em contramão em uma via de alta velocidade. Pedem a construção de uma rotunda mais próxima que facilite o acesso à localidade. Nem há ótica e cá direito para cortar a estrada para eu entrar ali, que é um via, vamos dizer assim, que te dá acesso ao aeroporto, pode causar acidentes, então é preciso fazer aquela rotunda. Carro assim sempre está em alta velocidade, já que é um via rápido, sempre tem que dar preta, de arriba, de baixo, e daquele tira rápido para entrar, e já é um perigo. Aquele era ele primo, eu tive 2 acidentes lá, carro também, que outro também bate lá. Para uma rotunda ela sinalizar que pessoas moradores ali ou alguém que está frequente ali possa fazer uma manobra, mas de forma legalmente mais segura também. Sim. Falta de transporte público é uma das principais dificuldades dos moradores. Relatam que para deslocarem ao trabalho, escola ou outros compromissos, precisam recorrer a boleia, táxis ou iaces sem horários definidos. Essa situação gera alguma insegurança, pois os moradores são obrigados a esperar por transporte na beira da via rápida, expondo-se a riscos de acidentes. Por isso, reivindicam a introdução de linhas de autocarro. Por não ter necessidade de autocarro ali também, tem que ser a base de rotunda. Quem que tem carro é para depender de terceiro, para pedir boleia. Então fica lá naquele cola perigo também para o carro, você tem largado para baixo. Em aquela situação lá também corre passar rápido, às vezes tem que caminhão de betão. Talvez passar na boa alta velocidade, vou-te sentir próprio que ele vem de modo que ele levantar o pechão naquela estrada. Se que te pôr o carro, se outra situação lá para aliviar nós aquela maneira lá sempre, que está direito não. Localidade nova, sim, foi vendido o apartamento, então era preciso também pensar naquela questão ali de transporte público. Recentemente, trabalhos foram iniciados para criar uma via de acesso à zona, mas foram embargados pela Autoridade Rodoviária Nacional. Em nota, explica que ligações nesta via devem ser através de interseções desniveladas ou rotundas, mas garante que vai avançar de imediato com a construção da rotunda prevista para as localidades de Palhacé e Vitória-Sé. Horas e 14 minutos e meio, os deputados regressam a Baía ao trabalho depois das férias parlamentares, uma sessão que tem como um dos pontos altos o debate sobre a educação e que ocorre, na opinião dos deputados do MPD, na voz do deputado do MPD José Eduardo Moreno, numa altura em que está praticamente concluída uma das maiores reformas do sistema educativo alguma vez feita no país.
A reforma curricular do ensino básico já está consolidada e estabilizada, sem alterações na matriz curricular, disciplinas, carga horária, programas curriculares, manuais escolares do 1º ao 8º ano e nem no sistema de avaliação de aprendizagens. No que se refere aos recursos humanos, o deputado do MPD lamentou a não promulgação do PSFR dos docentes por parte do Presidente da República e reiterou a convicção de que nunca se fez tanto pela educação em Cabo Verde. Neste quadro, entre as medidas adotadas destacam-se a reclassificação de mais de 2.150 professores licenciados, concessão de subsídios por não redução de carga horária a mais de 2.100 professores, implementação de medidas de transição, progressões e promoções para mais de 3.700 professores, aumento salarial efetivo, em muitos casos superior a 90% para professores do posto escolar. Essas medidas representam um impacto orçamental fixo e permanente superior a 800 mil contos anuais. Na sessão que se inicia a Badia, os deputados vão ainda fazer perguntas ao Governo a pedido do grupo parlamentar do MPD. E a educação em Cabo Verde não está bem e, para agravar a situação, o ano letivo iniciou-se em sobressaltos. O reparo é do grupo parlamentar do PICV no balanço das jornadas parlamentares para a primeira sessão plenária de outubro que começa amanhã. O maior partido da oposição acusa ainda o Governo de esquivar ao debate e de querer fechar os canais de diálogo com os professores ao agendar em regime de urgência o PCFR no Parlamento. O António dos Reis esteve na conferência de imprensa do PICV. A deputada Adélcia Almeida atribui o mau momento da educação às políticas desajustadas implementadas durante a governação do Movimento para a Democracia. Se não, vejamos, o Governo diz que está a finalizar a implementação da reforma do sistema educativo, no entanto, faltam manuais para os alunos, nós temos disciplinas sem professores, disciplinas sem programas, sem currículos, entre outras questões. O Governo não resolve a questão do sistema das falhas existentes no sistema de avaliação, nomeadamente a questão da passagem automática, alta taxa de reprovação no 4º e no 8º ano, entre outras questões. Assuntos que levaram o grupo parlamentar do PAICV a chamar o ministro da Educação, Amarílio Cruz, ao Parlamento. Ainda nesta primeira sessão plenária de outubro, vai estar em debate o famigerado Plano de Carreiras, Funções e Remuneração dos Professores, documento que, segundo os deputados da oposição, viola a lei de base do sistema educativo e discrimina os professores. Nós pensamos que é preciso negociar com os professores. Nós estamos a falar de uma classe que tem cerca de mais de 7 mil pessoas, cidadãos cabo-verdianos, e nós precisamos negociar. O Governo está a trazer um documento ao Parlamento em que todos os sindicatos colocam as suas reservas, mostram claramente contra o documento. Se todos estão a dizer que é preciso negociar, qual é o problema do Governo em negociar? Em vez disso, o que é que o Governo faz? O Governo esquiva essa possibilidade de negociação, traz ao Parlamento um documento, porque tem maioria no Parlamento, e o documento não precisa de uma maioria qualificada, uma maioria simples, que o Governo tem, e vai impor um documento, o PCFR, aos professores, mesmo contra a vontade dos professores. Ainda na primeira sessão plenária de outubro, que começa amanhã, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, vai estar no Parlamento para responder às perguntas dos deputados, para além de aprovação de propostas de lei. Ainda em relação a este assunto, o presidente do Sindicato de Professores da Ilha de Santiago, Abrão Borges, esteve reunido com o grupo parlamentar do PICV esta manhã. Em discussão, o PCFR, Anani Vaz, tem os detalhes. O presidente do CIPROFES diz que o que se quer é apaziguar os ânimos e, ao mesmo tempo, esclarecer aos parlamentares sobre a luta dos professores. Fazer a nossa advocacy, pedir aos parlamentares para que, quando cheguem nas discussões, que tenham uma discussões em favor ou a favor dos professores de Cabo Verde. Uma vez que nós pensamos que já de tantas as lutas, de tanto cansaço dos professores, já pensamos que é o momento de sanarmos esses problemas com uma defesa clara dos direitos dos professores. Para além da transição automática dos professores, mestres e doutores, Abrão Borges fala na necessidade de clarificar no PCFR os salários dos professores com bacharelato, formação do Instituto Pedagógico e progressões. No passado, quando os professores mudavam
de nível, ou quando progrediam, o incremento salarial era 5.000 escudos ou mais. Então, nós preferimos que, se estamos a trabalhar para melhorar algo, quer dizer que ou deve ficar na mesma, ou então, se é para melhorar, tem que ser melhorar, ou pelo menos 6, 7. Da mesma forma que estava antigamente, os professores aceitariam o PCFR? Não, nós não estamos a falar concretamente só desse ponto. Não estamos a falar só desse ponto. Os pontos são vários. Os pontos são vários que precisam, quer dizer, o PCFR precisa, ou seja, o esclarecimento que nós precisamos, fundamental, é saber, então, qual será o salário do Instituto Pedagógico, dos bacharéis, de todos os níveis do ensino. Nós precisamos ter essa tabela. Nós já solicitamos essa tabela. A questão dos mestres e doutores, nós continuaremos a insistir que eles devem ter uma mudança de nível automático. Há anos que os professores vêm lutando por condições dignas. Abrão Borges diz que entende que a resolução das pendências deve ser de forma faseada. Por isso, apela a medidas urgentes e claras do Ministério da Educação, pois, segundo o mesmo, o direito dos professores são também direitos humanos. E é preciso negociar o estatuto com os docentes e também os sindicatos. O apelo é da UCID e vai ser reforçado na sessão parlamentar que começa amanhã, durante a qual se destaca o debate com o Ministro da Educação, particularmente sobre o PCFR do pessoal docente. A Patrícia Martins esteve na conferência de imprensa da UCID. Para o CID, é fundamental que a educação no país responda às exigências da sociedade e às necessidades das pessoas que dela beneficiam. Facto que está a ser descurado, frisa a deputada Zilda Oliveira, sublinhando que iniciou-se um novo ano letivo, mas com os mesmos problemas. Nós iniciamos o ano letivo com professores em falta em diversas escolas, tanto de base como de secundário. Publicou-se uma lista de redução de carga horária após o início do ano letivo. Se nós pensarmos que nas escolas secundárias os horários já haviam sido distribuídos, isso acabou por obrigar algumas escolas a deitar abaixo dos horários e a ter que refazê-los, trazendo enormes constrangimentos para o arranque do ano letivo. Temos escolas secundárias com turmas de 36 alunos. Acaba por ser a média. E, entretanto, quando nós olhamos, por exemplo, os países da OCDE, a média é de 21 alunos por turma. Nós ainda temos disciplinas, quer da via geral, quer da via técnica, sem programas e sem manuais. A taxa de reprovação no 7º e no 8º ano também preocupam. Nós temos tido taxas de reprovação que rondam 50% a nível do 7º e do 8º ano. As necessidades educativas especiais também continuam a ser um desafio, pelo déficit de recursos humanos e pelo déficit de tecnologias de apoio. Quanto ao PCFR do pessoal docente, o CID entende que há muitas dúvidas que devem ser esclarecidas e que deve prevalecer a negociação entre as partes. Se nós queremos efetivamente uma educação de qualidade, penso que isso passa pela valorização da classe, por auscultarmos a classe. E fazemos apelo nesse sentido. Nós temos uma série de dúvidas em relação a vários pontos do PCFR, nomeadamente as designações, por exemplo, docentes sem curso superior passam a ser designados de agentes, docentes com curso superior passam a ser designados de funcionários. A questão das promoções também é um aspecto que nós pensamos que deve ser negociado. A diferenciação que se faz entre professores do primeiro ciclo do ensino básico e professores do segundo ciclo do ensino básico, afinal não são todos professores do ensino básico. O regime de mobilidade também é uma preocupação. Portanto, há um conjunto de aspectos que nós consideramos que têm que ser negociados, têm que ser esclarecidos. Portanto, o nosso voto estará em função de se fizer as alterações necessárias ou não. A proposta como está, nós consideramos que não responde àquilo que são as exigências e as necessidades do pessoal docente. A antevisão da UCID para a primeira sessão parlamentar, que decorre de 9 a 11 deste mês. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. São neste momento 13 horas mais 24 minutos e meio. Arrancou hoje a Conferência Internacional de Segurança Marítima 2024, Inovações e Parcerias para o Futuro, financiada em 150 mil euros pelo Governo da Alemanha e que decorre de hoje e também amanhã aqui na praia, organizado pelo Centro Atlântico de Portugal para a Segurança Marítima, o Instituto das Nações Unidas e também a Organização Marítima Internacional. O evento é uma oportunidade de se reforçar as parcerias para melhorar a segurança do Atlântico com uma abordagem integrada facilitadora da economia azul e aplicada ao nível interno, regional e também internacional. O Canda Morim Fortes tem os pormenores.
A segurança marítima no Atlântico atravessa nos últimos tempos um período crítico com o aumento exponencial do fluxo marítimo desviado do Canal do Suez no Médio Oriente e, consequentemente, um agravamento de ataques à navegação e de fenómenos criminais como a pirataria marítima, tráficos de droga e de seres humanos. O coordenador do Centro Atlântico de Portugal para a Segurança Marítima, Nuno Bragança, explica que foi por isso e para perspectivar a segurança e o desenvolvimento numa ótica colaborativa que os parceiros e Cabo Verde organizaram a conferência. Vamos falar da segurança neste espaço marítimo, o que é importante fazer em colaboração, quer em termos nacionais, em termos regionais e em termos internacionais. E para procurar, não só na reflexão, na discussão, também aquilo que serão soluções de futuro, mantendo governos mais resilientes, governos capazes para enfrentar estes desafios. É importante apostarmos muito na tecnologia. Temos um aumento da navegação em quase 100% por esta zona atlântica, mas o que é que nós temos também? Temos um trabalho já de mais de 10 anos feito pelos países da região, no sentido de terem um melhor conhecimento situacional, uma maior capacidade de atuar, e isso efetivamente reduz aquilo que há uns anos atrás seria a probabilidade e a expectativa de termos um incremento naquilo que são os incidentes de segurança. Em representação do Governo, a Secretária de Estado da Cooperação, Míriam Vieira, advogou a necessidade de uma abordagem holística com base em parcerias bilaterais e multilaterais, visando um nível de segurança marítimo desejável num quadro de facilitação da economia azul e não só. E que permita o exercício das atividades no mar num quadro regulado e devidamente controlado. A segurança marítima deve ser vista como um facilitador do desenvolvimento económico e da economia azul, através das suas diversas áreas de expertise, tais como a garantia da proteção de investimentos no setor, particularmente as infraestruturas de comunicação, a proteção da biodiversidade, a proteção das rotas de navegação e o fornecimento de dados oceanográficos importantes para a indústria marítima e ainda no domínio científico através da investigação e de pesquisa. Míriam Vieira exaltou os passos já dados a nível regional e por Cabo Verde em relação à segurança marítima, situação que, devido à interação, interconectividade das atividades ilícitas, só é possível de se atingir se o esforço de securização for também regional e internacional. Daí a necessidade de cooperação em todos os domínios e a todos os níveis. Isto é, ao nível interno, o engajamento e a interdependência e a interoperabilidade entre as diferentes instituições neste domínio é uma condição essencial para se garantir a segurança marítima. Ao nível regional, vários passos já se deram, tanto no domínio bilateral como multilateral entre os Estados e organizações. São exemplos disso os acordos e práticas de exercício de operações entre Cabo Verde, Senegal, e ao nível multilateral a implementação do Código de Conduta de Yaoundé. Cabo Verde, com o compromisso de um forte engajamento regional, alberga o Centro Conjunto de Coordenação Marítima da Zona G, na cidade da Praia. A Conferência Internacional, intitulada Segurança Marítima 2024, Inovações e Parcerias para o Futuro, financiada pelo Governo da Alemanha em 150 mil euros, tem lugar na cidade da Praia, em colaboração com a União Europeia e o G7, amigos do Golfo da Guiné, e pretende aprofundar a compreensão da complexidade em torno da segurança marítima e a importância de uma abordagem colaborativa com foco no intercâmbio de boas práticas e soluções inovadoras, parcerias internacionais e intersectoriais, assim como dos fatores essenciais para atrair investimentos em iniciativas de segurança marítima. Falamos agora da literatura, que já se encontra aberto o concurso literário que traz como patrona a escritora Vera Duarte. A iniciativa é da Sankofa Editoria, que em parceria com a Câmara da Praia pretende tirar da sombra novos talentos. O concurso prevê 2 prémios e decorre até 20 de novembro. O ato da apresentação aconteceu hoje aqui na Praia e tem a particularidade de a homenageada ser uma mulher em vida, o que se configura disruptivo com práticas anteriores. A Joana Lopes tem os detalhes. A Sankova Editora é uma empresa editorial cabo-verdiana voltada para a promoção da literatura cabo-verdiana na vertente prosa e poesia. O diretor executivo da Sankova Editora, Vanilson Teixeira,
assegura que o concurso lançado hoje vai trazer uma nova dinâmica cultural à praia, fortemente marcada pela música. Vem promover a cultura literária através da prosa e poesia. Aquele concurso ali é bem para trazer uma outra dinâmica, para não conhecer outras pessoas que escrevem e também para juntar pessoas que estão no mundo literário para dar a conhecer esses trabalhos. Hoje que estamos com a apresentação oficial, nós também esta ficha até dia 20 de novembro, que é para pessoas poderem candidatar. Nós também apoio na nossa página, nas redes sociais. Sabe apoio também na todas as delegações também municipais e também, se eu falava antes, também tem um conjunto de workshops e dinâmicas na bairro, que começa a dinamizar de dia 20 de novembro, as pessoas podem candidatar. Esta candidata com um poema, quem que for selecionado, se que tem já um livro já feito, não está fazendo um trabalho com as pessoas, termina, que as que têm prêmio, impressão de 160 exemplares. Também haverá o workshop de escrita criativa, roda de conversa e sarau literário com escritores de renome que vão decorrer nas delegações municipais e liceus da capital do país. E a escritora Vera Duarte, patrona desta edição do concurso, sente-se honrada com a homenagem. Representa, antes de mais, uma quebra de paradigma. Os patronos dos concursos literários em Cabo Verde só foi autores que já faleceram e, sobretudo, homens. Então, vocês vejam só o corte epistemológico que isto representa com o passado. É uma autora viva que vem de uma outra ilha e isto também dá um sentido globalizante ao nosso país. Há outra coisa que muito me alegra neste concurso, que é o facto de mostrar que as novas gerações literárias estão a trazer inovações. Quer dizer, isto quer dizer que o mundo literário cabo-verdiano está dinâmico, está vivo, está intenso. Eles estão a fazer história. Nesta edição do concurso literário Vera Duarte, podem concorrer pessoas a partir dos 18 anos que residem na praia, mas o propósito é futuramente alcançar a nossa diáspora, tirando assim da sombra talentos escondidos. Um outro desafio é promover a literatura africana. E vejamos agora os últimos acontecimentos da guerra no Médio Oriente. O exército israelita afirma ter morto o comandante do quartel-general do Hezbollah num ataque a Beirute na noite de ontem. Segundo Israel, o comandante desempenhou um papel crucial na transferência de armas entre o Irão e o Hezbollah e foi responsável pela distribuição das armas às várias unidades do grupo. O militar terá ainda coordenado ataques contra Israel pelo Líbano e pela Síria, além de ter sido membro do Conselho da Jihad, o organismo que reúne altos dirigentes militares do Hezbollah. O Hezbollah, por seu turno, diz ter disparado mais rockets contra várias localidades no norte de Israel durante a última noite. Ontem, o grupo afirmou ter atacado uma base militar perto de Tel Aviv, tendo Israel confirmado que a organização xiita libanesa disparou cerca de 190 rockets contra o seu território. Enquanto prossegue a campanha de bombardeamentos aéreos contra o sul de Beirute, uma zona densamente povoada, Israel mobilizou na noite de ontem um quarto contingente militar para o sul do território libanês. Até agora, a ofensiva israelita no Líbano estava concentrado no lado oriental da fronteira com o país, mas a campanha militar alarga-se agora a sudoeste. O governo libanês avança que pelo menos 1,3 bilhões de pessoas, mais de um quinto da população do país, foram deslocadas das suas casas devido à intensificação dos bombardeamentos perpetrados por Israel. Noutra frente da guerra, em Gaza, pelo menos 21 pessoas, incluindo 5 crianças e 2 mulheres, foram mortas em ataques que atingiram casas num campo de refugiados no centro de Gaza, segundo o hospital Al-Aqsa, para onde os corpos foram levados. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu continuar a lutar contra os que diz serem os inimigos do país durante uma cerimónia que assinalou os ataques do Hamas de 7 de outubro do ano passado. Os últimos ataques somam-se ao crescente número de mortos palestinianos em Gaza, que agora se aproxima de 42 mil. E a menos de um mês das eleições presidenciais norte-americanas, a vice-presidente democrata Kamala Harris lidera a disputa contra o republicano Donald Trump por 46 a 43, um resultado que está dentro da margem de erro, de acordo com uma nova pesquisa Reuters-Ipsos. A pesquisa de 4 dias concluída ontem mostrou que Trump era o candidato mais bem avaliado numa série de questões económicas e que alguns eleitores poderiam ser influenciados por suas afirmações de que os imigrantes indocumentados são propensos ao crime, afirmações que foram amplamente
parcialmente desacreditadas por académicos e também grupos de reflexão. A pesquisa teve margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais e Harris liderou em cada uma das 6 pesquisas Reuters e Ipsos sobre o confronto desde que entrou na disputa no final do mês de julho. Já temos 13 horas mais 35 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Em termos de movimentação aérea, temos neste momento os aparelhos da TAP que normalmente fazem a ligação entre os principais aeroportos internacionais do país com Lisboa. As aeronaves já estão todas no ar, no voo de regresso. O que está mais atrasado é o avião que partiu da Praia e deve aterrar em Portugal. O voo da TAP às 6 horas e 50 minutos. Mais adiantado está um outro avião também da TAP, é o que partiu da Boa Vista, vai aterrar às 6 horas e 6 minutos em Lisboa, e mais à frente a aeronave que partiu de São Vicente e vai aterrar também sensivelmente à mesma hora que a aeronave que partiu da Boa Vista, por volta das 6 horas e 6 minutos. De resto, o que temos são aeronaves que estão a fazer a travessia do corredor atlântico. Temos um aparelho da Luxair que saiu em instantes de Espargos e vai para Luxemburgo, com chegada prevista às 10 horas e 11 minutos. Pela via marítima, temos a navegar neste momento o Interilhas, que está a norte da Boa Vista, está mais ou menos na metade do percurso entre Boa Vista e Sal, com chegada prevista por volta das 15 horas, sensivelmente 15, 16 horas, o Interilhas deverá estar no Porto da Palmeira, na Ilha do Sal. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta terça-feira, 8 de outubro, o sol despontou às 6 horas 24 minutos e 29 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 18 minutos e 18 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo sudeste às 11 horas e 6 minutos e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 22 horas mais 24 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 0 horas e 59 minutos e a seguinte foi há instantes, às 13 horas e 16 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 7 horas e 12 minutos e a seguinte vai acontecer às 19 horas e 28 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um dia regular para a pesca, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 15 horas e 15 minutos até às 17 horas e 15 minutos. Para amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 3 horas e 49 minutos e a seguinte será às 15 horas e 54 minutos. E a primeira pré-mar vai acontecer às 9 horas e 47 e a seguinte às 22 e 17 minutos. Em relação à pesca, amanhã, quarta-feira, poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 4 horas e 13 minutos até às 6 e 13, ou então das 16 horas e 40 minutos até às 18 horas e 40 minutos. Já se passaram 38 minutos sensivelmente das 13 horas. É o fim de linha neste jornal. Vamos apenas repor os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Dissemos que os deputados voltam a plenário da Assembleia Nacional a partir da manhã para mais um ano parlamentar. A educação, com destaque para o PCFR do pessoal do centro, vai estar no centro dos debates. Ativistas comunitários da Chada de Santo António mobilizam-se para o combate à dengue, num momento em que o país ultrapassa de forma acumulada os 6.500 casos confirmados. Utentes dos serviços hospitalares da Ilha do Fogo reclamam da superlotação do Hospital Regional. O diretor clínico justifica parcialmente com a duplicação da procura. Moradores do bairro de Palhacer reclamam por solução definitiva e segura em relação ao acesso à localidade. A menos de um mês das eleições norte-americanas, a sondagem aponta vantagem de 3 pontos percentuais da candidata democrata. Médio Oriente, a ferro e fogo, o primeiro-ministro de Israel promete continuar a lutar contra os inimigos do país. Ficamos por aqui. Às 15, atualização informativa com Oscar Boteiro, mas às 14, a Joana Lopes estará aqui para apresentar os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Continuação de boa tarde. Fiquem em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.